Bom, vamos agora então implementar a alteração do item, ok? Eu vou abrir aqui então a activity, lista item activity, ok? O que nós vamos fazer aqui? O usuário, quando estiver listando algum item, tá, e ele selecionar um desses itens, nós vamos abrir a activity, cadastra item, tá, já com os dados daquele item que foi selecionado, e o usuário, quando ele clicar no botão salvar, ao invés de inserir os dados no banco de dados, ele vai alterar o item já existente. Ok? Bom, então vamos lá. Para isso, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou implementar aqui o método. Opa. Uma travada aqui. OnList item click. Ok? Bom, esse método aqui ele vai ser executado quando o usuário selecionar algum item da lista. Tá? É recebido aqui como parâmetro o listView, a view, a posição do item e também o ID do item. Ok? Bom, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui uma nova intent. Tá? New intent. Contexto será esta activity. E o nome da activity é o cadastra item activity.class. Ok? Vou colocar aqui um filtro, tá? Um filtro não, na verdade é um parâmetro, tá? Esse parâmetro vai ser utilizado como filtro lá na cadastra item activity. ID do item, tá? E como é que eu vou buscar esse ID do item? Bom, aqui nesse parâmetro view, tá? Nós recebemos esses caras aqui. Vamos abrir aqui, ó. Na verdade, nós temos aqui, ó, layout model list, tá? Nós vamos receber esses caras aqui, essa view, esse linear layout, tá? Então, para eu pegar o que está aqui nesse text view, como é que eu faço? Vou fazer aqui o seguinte, tá? Vou criar aqui uma string id do item, vai ser eu vou buscar aqui v.findView by id, tá? r.id. O id desse cara aqui que contém o id do item é o TextView ID, ok? TextView ID. Isso aqui, ponto toString. Na verdade aqui ele vai trazer uma view, tá? Então eu tenho que fazer aqui um cast para TextView. E aqui sim, ó. Tem que pegar o texto desse cara, ok? Bom, agora sim, ó. Eu peguei aqui o TextView, tá? O TextView cujo ID é TextView ID. Depois eu pego o texto dele, certo? E dou um comando toString. Isso aqui vai me passar a string com o ID do item, ok? Então agora eu vou passar
esse ID do item aqui como parâmetro. Então nós vamos passar esse ID como parâmetro para outra activity, tá? E agora vamos chamar aqui o método startActivity passando o parâmetro, que no caso é a intent, ok? Bom, aqui no cadastra item activity, certo? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui no onCreate, tá? Eu vou pegar esse parâmetro que foi passado. getIntent.getString extra, no caso lá, ID do item. Ok? Vou fazer aqui a seguinte verificação. Se o ID do item for diferente de nulo, tá? Eu vou criar aqui um outro método, public void busca dado. Opa. O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, busca dados do item, tá? Ou seja, eu vou lá no banco de dados e vou buscar os dados desse item que está sendo passado aqui como parâmetro. Por que eu tenho que fazer aqui essa verificação? Porque nós estamos utilizando a mesma activity tanto para cadastrar um novo item, também como para alterar um item já existente, tá? Então, se o usuário selecionar incluir o item, esse parâmetro aqui, ó, não será passado, tá? Então, o ID do item vai ser igual a nulo, ou seja, eu não vou buscar os dados do item. Agora, se ele já tiver selecionado um item já cadastrado, esse ID aqui, o ID do item vai estar setado, né? Nós passamos ali na lista item activity, aí sim nós vamos buscar os dados desse item para que o usuário possa alterá-los. Ok? Bom, vamos lá. Vou criar aqui um bloco try-catch. Aqui é só exception mesmo. O ideal aqui, ó, quando você estiver utilizando o log, é fazer isso. Você criar, tá? Uma variável chamada tag e aqui colocar o nome da activity. Ok? Quando utilizar esse log, basta informar essa tag, ok? Isso aqui inclusive tem na documentação do log, que é uma boa prática fazer esse procedimento, tá? Bom, então vamos lá. O que nós precisamos agora? Nós precisamos buscar os dados do item no banco de dados. Bom, para isso nós vamos aqui, vou aproveitar aqui o código que nós temos aqui, ó. Realizar uma conexão com o banco de dados, tá? Tenho que definir aqui as colunas que serão buscadas. No caso, está sendo buscado aqui, ó. Eu vou copiar esse cara aqui também. Copiar aqui todo esse código, tá? Cadastra item activity. Ok. Então eu vou buscar aqui. Agora eu vou buscar todas as colunas, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui a coluna. Vou fazer o seguinte, para facilitar. Copiar vários aqui. Então a coluna descrição, a coluna
categoria, coluna valor e a coluna URL da imagem, ok? São apenas essas colunas. Bom, esse cara aqui a gente não vai precisar, tá? Preciso fazer um filtro. No caso aqui agora eu vou filtrar, não vou filtrar pela categoria, tá? Vou filtrar pelo ID e o valor será o seguinte. Vai ser o ID do item. Tem que passar aqui como parâmetro. New string, ok. ID do item. E agora sim. ID do item. Ok, então vou buscar aqui todas as colunas, tá? Eu tenho aqui um filtro, vou filtrar pelo ID. E o valor desse filtro, né, desse primeiro parâmetro, é o ID do item. Então nós vamos buscar aqui na tabela item cardápio com esses filtros definidos. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Então, aqui é bem parecido com o que nós fizemos lá no servidor. If cursor.move to next, ou seja, ele vai mover para o próximo registro, no caso, o próximo registro é sempre o primeiro, no caso aqui, já que ele iniciou quando nós definimos uma query, ele posiciona antes do primeiro registro. Quando nós damos esse comando, move to next, ele vai mover para, aliás, não é move to next não, tá? Aqui eu tenho que colocar aqui move to first, tá? Aqui ele vai mover para o primeiro item desse registro, ok? Essas informações aqui tinham passado referente ao outro result set, tá? Que nós utilizamos aqui. Aqui é move to first mesmo. Bom, vamos lá. Se tiver algum item, né? Se tiver o primeiro registro, significa que ele encontrou um item no banco de dados, tá? O que eu vou fazer? Eu já tenho essa variável aqui, ó, item cardápio. Eu vou definir os dados desse cara. Item.set id cursor.getInt, no caso, o índice da coluna, tá? Ó, e esse índice, ele começa em 0, tá? Então, a primeira coluna, qual que é aqui? É a coluna ID, então é a coluna 0, tá? Então tem que começar aqui com 0, ok? O item.set nome vai ser getString coluna 1, tá? Que é a segunda coluna, tá? A coluna 3 é o descrição. A coluna 4 é a categoria, então aqui já é um getInt. Set categoria. A coluna 5, 0, 1, 2, 3, 4. Na verdade aqui, ó, eu pulei o 2, tá? Então 0 é ID, 1 é o nome, o 2 é a descrição, tá certo? O 3 é a categoria, o 4 é o valor, tá? E o 5 é o URL da imagem. Ok? Bom, então já definimos aqui todos os itens, né? Aliás, todos os atributos do item, ok?
E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos definir o texto, né, desses caras aqui, ó. Nós vamos definir a categoria que vai estar selecionada, o edit text com o nome do item, o edit text com o valor do item e o edit text com a descrição do item, tá? Então vamos lá. O ID desse cara aqui é o spinner. Vamos voltar aqui. Cadastra item activity. É aqui. Então vamos lá. Vou pegar aqui esse spinner. Na verdade nós temos aqui já. Vou fazer o seguinte. Vou copiar logo isso aqui. Tá? Opa. Aqui. Bom, eu vou pegar esse spinner, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, set selection, tá? E vou definir essa posição. Lembrando que essa posição, ela também começa em 0, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Item.get categoria, tá? Que vai ser a categoria é a posição do item nesse spinner, tá? Já que nós estamos aqui, ó, definindo de acordo com a categoria essas posições, ok? Então aqui já facilitou também para este item. Eu vou tirar essa parte. O edit nome .setText vai ser o item .getNome, ok? E agora o edit valor.setText item.get valor.toString, ok? E agora o edit descrição.setText item.getDescrição. Ok, então dessa forma aqui nós já definimos os dados de todos os itens, ok? Nós abrimos aqui uma conexão com o banco de dados, então agora nós temos que fechar essa conexão, tá? Bom, agora o que nós temos que fazer aqui, ó? Aqui eu já estou chamando diretamente o cadastra item, tá? Tem que fazer uma verificação aqui, ó. If item.getID é igual a nulo, ou seja, se o usuário estiver inserindo um novo registro, aí sim, eu vou chamar esse cara. Caso contrário, significa que eu vou atualizar, tá? Porque ainda nós vamos implementar aqui a atualização. Então o que eu vou fazer? Copiar aqui essa classe. Essa inner class, tá? E agora aqui, ó, vou mudar para atualiza item, tá? Vai receber aqui os mesmos parâmetros, ok? Vai aparecer aí um progress dialog, tá? Na verdade ali é só para o usuário saber que está sendo executado algum procedimento. Do em background. Aqui nós teremos que chamar o método altera item, tá? Isso aqui nós teremos que implementar ainda. E aqui, ó, nós vamos chamar o método update aqui eu tenho que passar um content values, tá? Na verdade, é o nome da tabela, cardápio contract.item cardápio
table name, content values, string where clause, e os argumentos, ok? Bom, nós temos que implementar isso aqui também. Vamos copiar aqui. No caso, eu vou atualizar também de acordo com esses argumentos aqui, ó. Item.getID.toString, tá? Where columns, where values, ok? Então aqui eu vou chamar o método update. No caso aqui eu não preciso alterar o ID, tá? Aqui o ID vai ser sempre o mesmo. Ok, altero somente os outros itens. Ok, agora nós temos que implementar aqui também a requisição para o servidor. E lá no servidor também nós precisamos implementar esse procedimento, tá? Então só vamos aqui, ó, new, altera item. Opa, qual que é o nome aqui da classe? Na verdade não é altera, né? É atualiza. Atualiza item.execute, tá? Bom, no próximo vídeo nós iremos implementar aqui esses outros métodos que estão faltando, tá? No caso lá da requisição do web service e também a alteração do item lá no servidor.